Ei, você gosta de orquídea? Então vamos aprender hoje cultivando orquídeas em casa. Elas são rotuladas como flores muito delicadas. Apesar de não haver discordância sobre sua beleza, as pessoas têm medo de ter em casa. Calma, não devemos agir com tanto rigor. As orquídeas apenas precisam de dedicação. Escolhendo as espécies certas e tomando os cuidados adequados, que nem são tão complexos, elas vivem estação após estação e podem estar sempre floridas em um ambiente fechado. Em qualquer lugar do Brasil, seja o clima úmido, seco, quente ou frio. Conversamos com os orquidófilos Lúcia Midori Morimoto, presidente da Associação Orquidófila de São Paulo, a OESP, e Flávio Augusto, membro da União Nacional de Orquidófilos, a UNO, para saber todos os detalhes de como cuidar bem dessas belezinhas de flores dentro de casa. E as recomendações são as seguintes: escolha uma espécie resistente de orquídea. Em primeiro lugar, você precisa saber que nem todas as orquídeas se dão bem em ambientes menos naturais, como o interior de uma casa ou até mesmo de um apartamento. Para os iniciantes, o melhor é escolher uma espécie resistente. A Phalaenopsis híbrida ou a Cattleya híbrida, que são mais rústicas, requerem menos cuidados e são mais difíceis de matar, sugere Flávio. Essas espécies são mais duras na queda porque passam por vários cruzamentos e trazem nelas a facilidade de adaptação às variedades condições de circunstâncias em que as espécies que as originaram viviam. Salve a miscigenação. Orquídeas gostam de luz natural e ventilação, e nos horários certos. A orquídea deve ficar junto de uma janela, de preferência onde ela pegue o sol da manhã ou da tarde, ensina a Lúcia. Se o sol que bater na janela em que você estiver pensando for o sol do meio-dia, escolha outro lugar, pois ele é muito forte e pode queimar as flores. Também é bom deixar pelo menos uma frestinha aberta algumas horas por dia para entrar um arzinho e ventilar as folhas e as flores. Elas precisam, inclusive, da umidade natural, que virá nesse ar, por mínima que seja. Agora, elas se adaptam a todos os climas, basta cuidar das regas e da exposição. O Brasil é enorme e tem muitas, mas muitas realmente variedades de orquídeas dentro desse clima em que vivemos. O mesmo lugar registra oscilações de quentíssimo em alguns meses do ano e bem frio em outros, úmido de vez em quando e seco esporadicamente. Por incrível que pareça, isso não é um problema para as orquídeas, desde que as regas e a exposição das plantas às condições naturais, sejam controladas. Em clima médio, ou seja, nem muito quente nem muito frio, nem muito úmido nem muito seco, as orquídeas devem ser regadas uma vez ao dia na primavera-verão e uma vez por semana no outono-inverno. A janela mais próxima não precisa ter nenhuma proteção extra e os horários das regas são livres. Já no clima quente, temperatura acima de 35 graus, a orquídea precisa ser regada 2 vezes por dia, de manhã e no fim da tarde. Se o sol ficar muito forte, é indicado colocar uma tela de sombreamento na janela. O clima frio, que é a temperatura abaixo de 10 graus, dispensa tantas regas. Uma vez por semana já está ótimo para a orquídea. É preciso tomar cuidado também com o horário desta rega. O melhor é regar pela manhã. Assim, quando anoitecer, a parte aérea da planta estará seca e as raízes continuarão molhadas. Não se deve regar à tarde, porque não dará tempo dela secar e a água se acumulará entre as folhas, o que pode causar doenças, adverte Lúcia. Agora, a umidade também é muito importante. Não podemos esquecer da questão da umidade.
Se você estiver em um local de clima úmido, pode ser que a sua orquídea precise de menos regas, tanto no calor quanto no frio, para não danificar as raízes com excesso de água. Tem que sentir a planta, colocar a mão na terra para ver quando ela fica seca e aí regar. É no feeling mesmo, é no sentimento mesmo, no tato, mas tem que controlar todos os dias, afirma Flávio. Se for um local de clima seco, a orquídea precisará de um amp, de uma coisa mais interessante no tocante à hidratação. Além das regas recomendadas para o calor ou para o frio, as flores e as folhas precisam receber borrifadas de água 2 vezes por dia. As orquídeas precisam de borrifadas de água no clima seco e em ambientes com ar condicionado. Falando nisso, você adora ar condicionado? As orquídeas não. Há quem ame controlar a temperatura da casa com ar condicionado, tanto para aquecer quanto para esfriar. As orquídeas definitivamente não gostam. Esse ar acaba ficando muito seco e desidrata a planta. Se não houver um cuidado extra, os bulbos enrugam, murcham e ela morre. Então, se for este o seu caso, você precisará fazer como nos locais de clima naturalmente seco e borrifar água nelas 2 vezes ao dia, para compensar a falta de umidade do ambiente. Agora, uma forcinha para a orquídea ter flores sempre. Qual é a dica? Existem meses do ano em que as orquídeas florescem naturalmente. Este período é bem extenso, de agosto a abril. Se bem tratadas, elas florescem mais de uma vez nesse intervalo, diz Lúcia. Mas em maio, junho e julho, elas hibernam e tendem a não ter flores. É aí que entra a força humana para turbinar a planta e tê-la sempre florida. Flávio ensina que é preciso aumentar o fósforo e o potássio da terra. Ele indica o adubo NPK 10, 30, 20, especial para florescimento. Ele pode ser de qualquer marca e é encontrado em floriculturas e supermercados ou lojas específicas, e não precisa ser um produto muito dirigido ou só específico para orquídeas. A aplicação deve ser feita apenas na terra, na quantidade recomendada pelo fabricante, 1 vez a cada 15 dias. Seguindo isso direitinho, prepare-se para ver orquídeas em sua casa nos 12 meses do ano. A natureza é bela e as orquídeas orquestram o nosso coração. São simplesmente belíssimas. Obrigado.